Pessoal, é uma satisfação imensa estar aqui mais uma vez com vocês. Eu espero que nós estejamos atingindo o objetivo, que é entender a mensagem de André Luiz no livro Sinal Verde. No meu caso, eu preciso declarar que este livro me ajudou e tem ajudado bastante. Tanto é verdade que eu tomei a iniciativa de compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Não sou dono da verdade, apenas aqui de forma humilde procuro compartilhar aquilo que me foi e tem sido útil. Espero que vocês tirem o melhor proveito e é natural que nós digamos o seguinte: aquilo que não esteja de acordo com a razoabilidade, com o sentido filosófico que a doutrina espírita nos apresenta, e sobretudo em torno daquilo que Jesus Cristo nos direciona, em comparação com as luzes trazidas pelos amigos espirituais, se houver alguma discordância, certamente é fruto do meu equívoco, mas eu não deixarei de compartilhar com vocês, repito, aquilo que tem me ajudado bastante. No dia de hoje nós vamos ler para vocês inicialmente a lição número 6, Experiência Doméstica. Ordem, trabalho, caridade, benevolência, compreensão começam dentro de casa. A parentela é um campo de aproximação, jamais cativeiro. Aprendamos a ouvir, sem interromper os que falam à mesa doméstica, a fim de que possamos escutar com segurança as aulas da vida. O lar é um ponto de repouso e refazimento, nunca mostruário de móveis e filigranas, conquanto possa e deva ser enfeitado com distinção e bom gosto, tanto quanto possível. Quem pratica o desperdício, não reclame se chegar à penúria. Benditos quantos se dedicam a viver sem incomodar os que lhe compartilham a experiência. Evite as brincadeiras de mau gosto, que não raro conduzem a desastre ou morte prematura. O trabalho digno é a cobertura de sua independência. Aconselhe a criança e ajude-a na formação espiritual, que isso é a obrigação de quem orienta, mas respeite os adultos em suas escolhas, porque os adultos são responsáveis e devem ser livres nas próprias ações, tanto quanto você deseja ser livre em suas ideias e empreendimentos. Se você não sabe tolerar, entender, abençoar ou ser útil a 8 ou 10 pessoas do ninho doméstico, de que modo cumprir os seus ideais e compromissos de elevação nas áreas da humanidade? Muitos crimes e muitos suicídios são levados a efeito a pretexto de se homenagear carinho e dedicação no mundo familiar. Meus irmãos, eu sempre tenho dito nas casas espíritas, nos comentários que eu levo ao público, um argumento que nós retiramos esse entendimento das obras de André Luiz, de Emmanuel. Muitas pessoas questionam, alegam, melhor dizendo, que o inferno da vida delas no lar é causa de erros no passado, na encarnação ou nas encarnações passadas. É provável que tenha
Obviamente, alguma influência semelhante atrai semelhante. Mas o que a gente nota é que a maioria esmagadora das nossas aflições no presente é decorrente, é fruto, com todo respeito a quem nos ouve, da nossa falta de educação. Nós não sabemos nos relacionar, não nos habituamos à ordem. Para nós, a ordem é algo que nos estrangula. Nós não temos nenhuma preocupação no tocante à caridade, geralmente. A benevolência e a caridade são assuntos de menor importância. Só nos vinculamos a essa atividade de caridade e de benevolência quando nos sobra tempo. A compreensão, a indulgência, a empatia, nós estamos muito longe ainda, em média, de entender os valores da empatia, do trabalho e assim por diante. Como uma pessoa pode ser feliz se ela não é educada, se ela não procura ser elegante, se ela não procura respeitar os direitos do outro? Ela pode ser colocada na convivência com a pessoa mais estranha, com a qual talvez jamais tenha tido qualquer contato no pretérito. Se ela não for educada, a relação vai ser conflituosa. Nós precisamos aprender a respeitar a vida alheia, nós precisamos respeitar o ser humano em sua dignidade. E se nós não nos habituarmos à ordem, ao trabalho, à caridade, à benevolência, à empatia, como que nós vamos conseguir? Como que nós vamos conviver bem se a gente não sabe ou não procura aprender a ouvir? Quantas e quantas vezes nós rotulamos o Instituto Familiar, como diz André Luiz, como um cativeiro? Porque, na verdade, ele se torna um cativeiro porque nós não sabemos ou não procuramos aprender a conviver com o outro, a escutar, a compreender, a desenvolver a empatia e a indulgência, que não são virtudes com finalidade religiosa apenas de nos tornar felizes no futuro, no plano espiritual. A virtude da benevolência, da indulgência, da empatia, da compreensão, são virtudes que nos ajudam a viver agora. Então nós notamos que às vezes as pessoas se equivocam ao apresentar a família como um cativeiro, quando na verdade é um campo de aproximação. O nosso principal objetivo aqui na Terra é, sobretudo, a gente se educar. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. E veja bem, às vezes, de forma equivocada também, nós transformamos o nosso lar e pensamos que somos felizes porque temos ou moramos numa mansão, numa casa muito bem imobiliada, quando, na verdade, nós não respeitamos o nosso lar através do cultivo das virtudes da compreensão, da indulgência. Como ser feliz? Podemos até viver numa mansão, num lar que do ponto de vista físico chame a atenção, mas será que ele pode ser de fato rotulado de lar? A questão da educação, obviamente, a gente vai perceber que uma pessoa educada, ela evita ao máximo, ela evita a todo custo o desperdício. A pessoa educada, ela não incomoda os outros, ela procura ao máximo resolver os seus problemas, não que ela não vá precisar dos outros, mas ela evita ao máximo. A pessoa educada, ela não se envolve em brincadeiras de mau gosto. Uma pessoa bem educada, ela respeita o ser semelhante. Jamais ela vai tirar uma cadeira para que a pessoa caia sentada no chão. Porque ela, acima de tudo, ela respeita o ser humano em sua dignidade. Vocês estão percebendo? O que nós devemos, acima de tudo aqui na Terra, procurar é cultivar, ou pelo menos se tornar elegantes do ponto de vista educacional. Agora, acima de tudo, nós precisamos fazer um comentário mais incisivo sobre dois temas aqui. Nós sabemos que nós temos o dever de educar as crianças, mas às vezes nós nos habituamos a conduzir a vida dela do jeito que a gente acha que deve ser conduzida, sem um estudo mais profundo. Quantas e quantas vezes nós somos habilidosos em mandar, e raramente nós temos capacidade de conduzir, de ajudar, de educar. O que é mais triste que o benfeitor espiritual nos chama a atenção é que nós habituamos a mandar as crianças e pensamos que nós temos o direito de mandar na vida do adulto.
Desconfie, por exemplo, até mesmo nas casas espíritas, quando você vai conversar com aquilo que eles chamam de benfeitor espiritual, se ele começar a comandar a sua vida, dizer o que você está querendo fazer, o que você precisa fazer, pode ter certeza que não se trata de um benfeitor espiritual. Pode ter certeza que é um obsessor, porque quase sempre nós obsidiamos a vida do outro, querendo e procurando dirigir a vida do adulto como nós entendemos melhor. André Luiz nos chama atenção para isso. Vamos ter cautela, nós temos o dever de respeitar a liberdade e a independência do outro. E um outro dado muito importante aqui, antes de finalizar, eu quero fazer esse comentário. Como que a gente pode querer, às vezes, assumir a função de um político, de um administrador, se a gente não consegue administrar nem o nosso próprio lar? Se ele não sabe conviver no meio de 5, 6, 7, 8 pessoas, se ele sempre está em conflito, como que ele vai comandar uma nação? Então, se nós queremos ser úteis, de fato, se nós queremos participar de uma atividade de beneficência numa casa espírita, vamos aprender a conviver com as pessoas mais próximas da gente. Porque senão nós vamos cair na hipocrisia dos fariseus de que às vezes nós ostentamos virtudes na via pública, mas somos carrascos, pessoas indelicadas, cruéis dentro do nosso lar. Não respeitamos a liberdade do outro, a sua individualidade. E para finalizar, eu quero dizer algo que me chama muita atenção. E eu vou repetir o último parágrafo dessa lição. Muitos crimes e muitos suicídios são levados a efeito a pretexto de se homenagear carinho e dedicação no mundo familiar. Quantas e quantas pessoas, às vezes, participam de atos de corrupção porque se acham no dever de manter ou sustentar o seu próprio lar? Na verdade, desculpa que a pessoa arruma, porque a pessoa ética, ela procura, acima de tudo, se educar, se elevar, proporcionar uma educação íntegra aos seus familiares, quando na verdade ela, às vezes, não percebe que, sob o assunto tão importante que ela considera como família, ela pratica atos indecorosos, criminosos, para proporcionar aos seus familiares uma vida digna. Será que isso é digno? Você colocar no ombro de você mesmo e de seus familiares, participar de crimes para proporcionar aos seus filhos uma educação numa faculdade de reconhecimento? Será que vale a pena nós ostentarmos o nosso nome nos jornais, né? ser reconhecidos em revistas, né? Participar da vida social, da elite social, se na verdade nós não respeitamos o próximo, se nós participamos de atos de corrupção, se nós participamos de atos vergonhosos? E será que nós estamos mesmo respeitando a nossa família quando, envergonhados, a gente se mata para respeitar o nome dos seus ancestrais? Por que não vamos recomeçar a partir do momento em que nós despertamos sobre os nossos equívocos, que nós nos deparamos com as nossas próprias fragilidades e respeitar nós mesmos para que o ambiente onde a gente pisa também seja respeitado? Quantos e quantos crimes as pessoas praticam alegando que o fizeram na defesa de seus familiares, dos seus amigos? Este livro, meus amigos, meus irmãos, nos chama a atenção para esses detalhes que passam certamente desapercebidos. Muitas e muitas pessoas levam a vida simples, muitas e muitas pessoas trabalham de forma árdua, mas honesta, e conseguem, acima de tudo, proporcionar, através do exemplo, uma educação digna, contribuindo de forma eficaz para o bem-estar, serenidade e o equilíbrio do ambiente familiar. Então, jamais pensemos em nos matar, em cometer o suicídio, porque num determinado momento nós nos deparamos com um escândalo, com a nossa realidade tornada conhecida ao público. Jamais nos prejudiquemos a tal ponto. O suicídio não é o caminho e jamais vai nos ajudar. Ao contrário, o suicídio certamente irá agravar ainda mais a nossa situação
do ponto de vista espiritual e não deixará de refletir na tranquilidade e bem-estar dos nossos familiares. É bem verdade que o erro é normal que aconteça. O crime, quase sempre de forma reiterada, é fruto da nossa renitência em fugir de nós mesmos. Mas sempre é tempo de recomeçar. Sempre é tempo de rever os nossos próprios caminhos. E jamais nos apoiemos no instituto familiar para justificar o cometimento deste ou daquele crime. Que Jesus nos abençoe, ilumine o nosso lar, a nossa família. Agradecemos a Jesus, aos benfeitores e, acima de tudo, ao nosso Pai. Que a paz do nosso Criador esteja com vocês, com todos nós, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.